Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlanet, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo, ele é muito especial, ele surgiu de uma aula que a gente estava tendo numa live class para os alunos do DevPlanet Club, e inclusive a gente vai colocar de presente também essa aula dentro do Full Stack Master, porque faz muito sentido para aumentar a qualidade do código-fonte. Essa é uma pequena parte dessa aula que a gente fez lá com os alunos, que inclusive foi uma mentoria, né? Então foi uma aula ao vivo, e o objetivo aqui algumas formas que a gente tem de aumentar a qualidade do nosso código. Em específico, a formatação do código. Então, uma das coisas que são bem legais na hora que você está analisando o código-fonte de uma equipe, por exemplo, é que todo mundo utilize a mesma forma de formatar o código, o mesmo style guide, né? Então, a mesma forma ali, se é aspa simples, se não é, o tamanho máximo de linhas, enfim. E aí uma coisa que é bem legal, a gente já utiliza, né, grande parte aí das pessoas no mundo JavaScript, né, utilizam o Prettier, né, para fazer isso. Então, inclusive eu estou com o meu Visual Studio Code aberto aqui com o Prettier, com a extensão do Prettier já instalada. Então é só instalar o Prettier do próprio Prettier. E basicamente o que o Prettier faz é, se eu tiver um arquivo, vamos supor aqui um teste.js, eu consigo fazer algumas coisas, teste, e quando eu salvo, ele já formata para mim. Por que ele está formatando aqui? Né? Então, o grande detalhe é que eu tenho no meus settings. Então, se eu apertar Ctrl Shift P para abrir aqui esse painel, né, nosso do Visual Studio Code, posso digitar settings e abrir aqui o JSON Settings. Eu tenho algumas configurações aqui já, mas a mais importante é o Format on Save. E aí eu posso escolher também quais formatadores eu quero para o meu código, tá? O que é legal? Isso funciona super bem, né? Então eu posso vir aqui definir as minhas regras, eu posso vir, inclusive, estender o Prettier com .prettier rc e colocar o que eu gosto. Então, se eu quero ponto e vírgula ou não, se eu quero single quote ou não, se no JSX eu quero single quote, por exemplo. Outra coisa que eu não gosto, trailing comma. Então, para ele não colocar vírgula no final, né, quando eu tenho várias atribuições num objeto. Então, o simples fato de eu ter colocado essa extensão aqui, né, então mudando um pouquinho dessas configurações do Prettier, quando eu salvar meu arquivo teste, ele já vai formatar para mim. Beleza, tudo isso funciona super bem, porém, em uma equipe, pode ser ou pode acontecer de você não ter controle muito sobre o ambiente daquele desenvolvedor. Ou ainda, ele pode fazer uma outra coisa, que é o seguinte: eu posso, por exemplo, já tenho minhas regras do Prettier ali. Se eu apertar Ctrl Shift P e entrar aqui em Save Without Formatting, eu vou conseguir salvar o arquivo sem formatar automaticamente. E aí, se eu subir esse arquivo e o arquivo for passando para o projeto pode começar a ter vários estilos diferentes. E esses estilos diferentes acabam atrapalhando um pouquinho na hora que você vai ler esse código, né? Então, quando você acostuma muito com um estilo, fica mais fácil, né, para o cérebro interpretar aquele código. Então, o que a gente pode fazer para resolver isso? Então, a gente já tem o Prettier instalado, você pode recomendar para todo mundo instalar na sua equipe, etc. Você sobe um Prettier RC, mas uma forma que seria bem interessante é automatizar isso, né? Um outro detalhe importante, só bem rapidinho aqui, deixa eu só abrir aqui o Prettier online. Ele tem como você testar algumas coisas online, né? Então, ele tem um código aqui bem sem formatação, e aí você pode ver o impacto de cada propriedade. Então, por exemplo, single quote, se a gente reparar aqui em cima, ó, ele já trocou pra gente. Ó. Então dá pra gente explorar bastante. JSX single quote também, ó, que eu gosto bastante. No semi, ó, sem vírgula, sem ponto e vírgula, aliás. E aí a gente consegue inclusive copiar o JSON. Ó. Se eu copiar aqui e colar, ele já mostra para mim as opções que eu alterei. Então eu poderia colocar direto
no meu Prettier RC. Bom, deixa eu só desfazer aqui. Então o que acontece? O que a gente pode fazer para organizar melhor isso? Vamos deixar esse código um pouco mais formatado ou seguindo sempre o mesmo padrão, sem que a gente tenha que se preocupar com isso. Então o que a gente pode fazer? Uma das ferramentas que são bem legais e a gente já pode integrar direto com o GitHub é o GitHub Actions. Então posso vir, vou criar um repositório aqui do zero para a gente fazer o teste. Então, Prettier GitHub Actions, vai ser público. Vou criar o repositório aqui. Vou copiar aqui minha URL e vou fazer a mesma coisa aqui. Então, vou inicializar o repositório. Vou adicionar o meu remote, que é esse cara aqui. Origin. E vou dar o meu primeiro commit. Initial. E vou dar um push só para a gente saber que ele já vai para o GitHub. E beleza, ele está aqui. Então, se eu estivesse trabalhando em equipe aqui, eu já teria colocado um código que não segue a formatação padrão no repositório. Outra pessoa poderia utilizar esse código como base, enfim, viraria aquela bagunça. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode rodar um Prettier dentro de uma GitHub Actions. Então, o que é uma GitHub Actions? Uma GitHub Actions é uma ferramenta de CI/CD, né? Então, ela é uma ferramenta que automatiza coisas para a gente dentro do GitHub. Então, eu consigo subir, inclusive é baseado um pouquinho em Docker, um pouquinho em virtualização. Então, ele sobe uma máquina para você e tem acesso ao seu código-fonte para fazer alguma operação. Então, concorrentes, né, do GitHub Actions, por exemplo, que a gente tem um Jenkins que você instala no servidor se você quiser, a gente tem o Circle CI, Semaphore CI, tem vários outros, CodeShip, então tem vários outros. O que é legal do GitHub Actions é que ele roda dentro do próprio GitHub. Então, como que a gente cria uma action, né? Como que a gente poderia criar uma action para resolver isso para a gente? Bom, actions, elas fazem parte do que o GitHub chama de workflow, né? Então faz parte do seu workflow de trabalho. Então, para criar uma action, a gente cria dentro de um diretório chamado GitHub, aliás, .github/workflows. E aqui eu vou chamar de Prettier. E a extensão é YAML, então YML, YAML. Grande parte dos softwares de CI/CD usam YAML como configuração, então não é diferente com o GitHub. Então tem o meu projeto aqui. E o que a gente vai fazer? O GitHub Actions, a gente tem pro Prettier, né? A gente tem uma action chamada Prettier Action. Então se eu colocar GitHub Actions, Prettier, eu vou ver que eu vou ter um Prettier Action aqui, ó. Então se eu clicar na primeira, vamos ver como é que é lá. Ó, legal, é o CRAD aqui, essa que eu testei inclusive. E aqui que é bacana, ele mostra todos os nossos parâmetros aqui. E a gente tem esse exemplo aqui, ó, que a gente consegue rodar. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que copiar esse exemplo. Esse exemplo é o que eu quero mostrar para vocês mesmo. Vou dar um copy. Vou trazer aqui para o GitHub, para o Visual Studio Code. Vou colar. Só alguns pontos que são bem legais aqui. Eu posso trocar o nome. Então, Prettier. Isso aqui é muito legal. Quando que eu rodo o Prettier? Então, a gente pode fazer para quando a gente tiver um pull request ou para quando a gente tiver um push para qual branch? Para master. Então, o que é um push? Quando eu subir esse código para cá, eu fiz um push. E aí ele fala, olha, você vai rodar as seguintes tarefas. Você vai rodar o Prettier, então esse é o nome que eu dei. Ele vai rodar no Ubuntu Latest, então na última versão do Ubuntu. E cada passo aqui, ela é composta por uma imagem Docker, tá? Então a gente já tem uma action, que é uma imagem Docker, etc., que chama actions/checkout, que faz o quê? Que baixa o código definido no seu pull request ou no seu push para master. Então ele sabe qual é o ID desse commit e ele vai puxar esse código fonte para cá. Então isso é muito legal. E depois ele tem
mais um step, né, mais um passo disso. Então, depois que ele trouxe o código-fonte, o que ele vai fazer? Ele vai rodar essa máquina aqui, né, então essa action, e ela vai passar algumas opções. Então, ela vai escrever os arquivos JS e Markdown. E, para isso, ele vai utilizar o GitHub Token, que é o seu token de usuário. Então, isso é muito legal. Se você estiver numa equipe, não é o usuário do dono do projeto, é o usuário seu, é o usuário que subiu o código. Então, eu vou salvar com o Prettier aqui. Inclusive, reparem que o Prettier, ele, inclusive aqui localmente, ele já formatou o arquivo YAML também. E a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos adicionar Prettier. Vou dar um push. E agora a gente vai ver no GitHub o que vai acontecer. Então vou dar um F5 aqui. Legal. Vou aqui em cima em Actions. E reparem que o nome que eu coloquei lá, Prettier, apareceu aqui. Então vamos clicar nele, vamos ver o que aconteceu. E aqui é o Prettier Step, né? Então o primeiro Prettier é o nome do nosso workflow. O segundo já é dos passos que ele está fazendo. Olha, ele já está deixando o código bonito. E terminou aqui. Vamos ver o que aconteceu. Reparem o seguinte, que antes aqui estava só Túlio Faria. E agora ele está Túlio Faria e Actions User. Então ele utilizou o Actions User para deixar o código bonito. E se eu olhar aqui, olha só que interessante, e comparar o código, reparem que o meu código aqui, ele está formatadinho, de acordo com as regras que eu defini no Prettier, e aqui na minha máquina não está. Então, se eu trouxer agora as atualizações, se eu fizer um pull aqui, ele já vai trazer para mim o código atualizado. Então, o que acontece? A gente pode fazer isso. Aqui eu estou fazendo direto em master, né? Então, estou fazendo um push para master. Mas se a gente rodar em cada pull request que a gente fizer, né, que a gente consegue inclusive definir isso aqui no workflow, então se eu fizer em cada pull request, eu já deixo o código formatado antes de trazer ele para master. Então, meu código já ganha mais qualidade simplesmente por fazer isso, né? Então, já fica bem mais interessante aí, simplesmente por a gente fazer esse processo a mais. Então, isso ajuda bastante. Tudo que você faz que é repetitivo, você pode trazer aqui para o GitHub Actions, por exemplo. Então, para transformar isso num processo de verdade. Pontos que são legais. Fica documentado junto com o código-fonte. Então, todo mundo sabe o que está sendo rodado, quando está sendo rodado e que tipo de expectativa eu posso ter sobre ele. Então, eu sei que vai rodar o Prettier simplesmente olhando aqui em Workflows, eu entendo que esse processo vai acontecer. Então, isso é muito importante também, para a sua equipe saber o que está acontecendo, né? Então, não tem nada exposto aqui, simplesmente ele já vai deixar tudo pronto para você. Então, isso é bastante bacana da gente pensar, tá? Então, de deixar isso documentado. É por isso que é muito legal quando a gente começa a falar de infraestrutura como código, né? Então, ou de processos como código, porque você consegue, e a equipe inteira, acompanhar o que está acontecendo, né? Então, quais processos rodam em cima daquele código-fonte. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Então, eu queria mostrar para vocês essa extensão em específico, mas o GitHub Actions tem muitas possibilidades, tem muita forma de a gente automatizar processos de integração, de deployment, né? Então, fazer o Continuous Integration, Continuous Deployment de verdade, aumentar a qualidade do código-fonte. Enfim, dá para fazer muita coisa. Mas eu queria realçar essa que é bastante interessante também, né? Então, muitas vezes você não quer, já de começo, colocar, rodar testes e tudo mais, mas você quer aumentar a qualidade do seu código-fonte. Então, isso também já é bem interessante. Outro ponto que eu não tinha reparado ainda, né? Ele tem um view runs aqui, você consegue saber todas as vezes que foi executado. Outro ponto que é importante, gastou 28 segundos para rodar. Projetos públicos, né? Não tem limite. E projetos privados, e aí vai basear no limite da sua organização, que geralmente já está incluso 3.000 minutos. Pelo nosso uso aqui interno, a gente já percebeu que isso é bastante ok. Se você tem uma equipe maior, provavelmente você vai ter que usar mais minutos aí.
Bom, pessoal, mas é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar aqui e mandar também para um amigo. E tem um link aqui embaixo se você quer entrar no Dev Plano Club, no Full Stack Master, onde a gente explora bastante esses processos de qualidade e também muito código, mindset e como que você pode ser um programador cada vez melhor. Vou ficando por aqui. Obrigado e até a próxima. Valeu!